Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal mensagendaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos, você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu. Esse canal tem o objetivo de trazer mensagens, reflexões, hinos, com propósito de fortalecer a fé de todos aqueles que tenham contato com os nossos conteúdos. Se isso está acontecendo com você, se você tem sentido que esses conteúdos têm te ajudado, então permaneça com a gente, inscreva-se se você ainda não é inscrito e permaneça com a gente. Hoje nós vamos trazer mais um tema para aprofundamento da nossa fé. Mais um tema que nos ajuda a olhar para aquilo que de fato contribui para a nossa fé. Muitas pessoas olham para algo que em algum momento vai atrapalhar a sua fé, coloca em risco a sustentação da sua fé. E nosso objetivo então aqui hoje é trazer mais um tema: olhe para algo que fortaleça a sua fé. Olhe para algo em que você de fato possa confiar. Nós temos trazido frequentemente aqui temas que não são temas populares, não são temas agradáveis, não são temas que, numa linguagem aqui da internet, que viralizam, vídeos que viralizam porque trazem temas que agradam ao ouvido, que agradam aquilo que de fato as pessoas buscam ouvir, que atrai multidões. Então, você não vai encontrar conteúdos aqui que atraem multidões. Você não vai encontrar conteúdo aqui nesse canal que viraliza. Né? Por quê? Porque nós estamos procurando trazer aquilo que de fato traz uma segurança para a nossa decisão, né, de herdar a vida eterna. É difícil dizer isso, não é agradável ouvir, né, isso, porque não é o que a maioria das pessoas buscam. A maioria das pessoas tem buscado na religião algo que seja agradável, né? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, quem tem um pouco mais de vivência, vamos dizer assim, né? Que já viveu alguns bons anos aí na sua vida, que não é velho, não é velho, porque a gente não se considera velho. E, no entanto, se a gente olhar para trás, aí, coisa de 30 anos, agora eu vou me entregar a minha idade, né? Coisa de 40 anos atrás, né? Quando a gente era criança, a gente vê o quanto que as coisas mudaram. Algumas coisas mudou, de certa forma mudou para melhor, né? Mudou para melhor no sentido de hoje estar mais confortável. Por exemplo, 40 anos atrás, era muito poucas as pessoas que tinham acesso, por exemplo, a uma linha telefônica. Estou falando de 40 anos atrás, mas linha telefônica é mais recente, viu? Estou citando um exemplo que é mais recente. Talvez, dependendo da idade, de sua idade, você vai falar assim, mas teve esse tempo que não era acessível ter linha telefônica, a gente viveu esse tempo e olha, aí já faz que de fato, hoje é tão comum, celular então, menos comum ainda, coisa mais recente ainda, não saberia, teria que fazer umas contas aí para lembrar, mas talvez coisas de uns 10 anos para cá, 10, 15, no máximo, que as coisas começaram a ficar mais popular, ou talvez bem mais recente. Mas linha telefônica, que hoje ninguém tem mais, telefone fixo, chegou a ser considerado investimento, né? Porque era caríssimo você ter uma linha telefônica, as pessoas alugavam linha telefônica. Você tinha imobiliárias que tinha inúmeras linhas telefônicas e alugava. Talvez você vai falar, meu Deus, existiu esse tempo. Pois não faz tanto tempo assim não, coisa recente aí. Isso aí deve estar fazendo no máximo uns 30 anos, foi coisa de uns 20 e poucos anos para cá que as coisas
começaram a se tornar mais popular. Por que é que nós estamos trazendo todo esse contexto, né? Porque tudo veio sofrendo uma espécie de evolução. Nesse sentido, no sentido natural, no sentido das coisas naturais, tudo bem, trouxe um certo conforto para as pessoas, né? Carro, era muito difícil a pessoa que tivesse um carro. Hoje, basicamente, aí dependendo, exceto algumas regiões, que às vezes a pessoa nem precisa, mas dependendo do tamanho da cidade e a ocupação da família, é muito, não sei se eu posso dizer que é muito comum, né? Mas é bastante comum que às vezes a família tenha dois. Às vezes a esposa trabalha, precisa de um carro para se locomover. O marido trabalha, precisa de um carro para se locomover. Tem família que tem três, né? Às vezes tem um filho que já maior de idade, trabalha também, dependendo do lugar onde trabalha, precisa do carro, dependendo do tipo de serviço. E às vezes numa família tem três carros. Gente, isso é coisa que não foi dos últimos anos para cá. Ao não muitos anos atrás, às vezes no bairro uma pessoa tinha um carro, se precisasse de alguma coisa para levar no médico, chama o táxi, ou então vê se algum vizinho pode levar. Às vezes o vizinho estava trabalhando, só ele que dirigia, essa coisa toda. Então por que nós estamos dizendo isso? Ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, que não foi tanto tempo assim, as coisas modificaram e facilitaram um pouco as coisas. A grande questão, irmão, irmã, é que no sentido natural, material, não faz tanta diferença. Faz tanta diferença para aquilo que é o mais importante para nós, para o ser humano, que é a sua vida eterna. Né? É onde você vai passar a sua vida, a sua eternidade. Né? Você pretende ir para a eternidade? Onde é que você vai depois que findar aqui os seus dias? Então, essa modernidade, ela é muito perigosa quando ela começa a ocorrer em temas relacionados à palavra de Deus. É por isso que estamos fazendo esse contexto. E o que a gente percebe nas religiões é que talvez até mais célere, de forma mais acelerada do que veio acontecendo no sentido natural, no sentido material, talvez de forma mais acelerada, ocorreu o avanço de interpretações a respeito da palavra de Deus. Hoje está cheio de intérpretes, de mestres, de doutores, de apóstolos, de profetas, interpretando a palavra de Deus. Interpretando nesse sentido de facilitar as coisas, não que a gente queira complicar, mas no sentido de trazer temas viralizantes, temas que viralizam na internet, né? Temas que enchem igrejas, temas focados com esse objetivo. Então quer dizer que se tiver uma igreja grande não está pregando o que é correto, porque as únicas igrejas que estão pregando o que é correto e que vai no arrebatamento são igrejas pequenas, são igrejas com poucos membros. Não é isso que nós estamos afirmando. Não é isso, não podemos ser extremistas. Se tem uma coisa, que a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, e sobre a qual tem link abaixo de todos os nossos vídeos, tratando desde Gênesis até o Apocalipse e mostrando o que é a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, caso você não saiba. Tem uma das coisas que a mensagem trouxe é a postura equilibrada. O que vem acontecendo nas religiões hoje pode ser paradoxo, complexo você ouvir isso. Mas o que fez com que virasse essa bagunça, para falar o português claro, essa bagunça que virou as religiões, essa bagunça que virou tudo, praticamente tudo que se diz de religião, e os sistemas religiosos, as lideranças, essa misturando igreja com política, igreja com crimes,
e com escândalos, né? Porque isso tudo vira depois escândalo, quando a igreja, a liderança deixa de cumprir o seu papel, que é ficar firme na palavra e começa a se misturar com outras coisas, não demora muito, vem os escândalos. Quando começa a se desviar da palavra, não demora muito, vem crimes, vem outras coisas, porque está se misturando com coisas que não deveria se misturar. E aquilo vem à tona, gera escândalos. Então, tudo isso é o quê? É a interpretação da palavra. Tudo isso é o acrescentar ou o tirar. Está muito claro ali em Apocalipse. A parte de quem faz isso será tirada. Acrescentou ou tirou da palavra de Deus, perde direito à vida eterna. E as lideranças religiosas não observam isso. Desde que se vire assunto popular, que enche a igreja, que atraia grandes grupos, que dê segurança no sentido de atrair as pessoas para olhar para uma determinada liderança, tá tudo bem. E isso é muito perigoso. Agora, não adianta bater na liderança. Não adianta bater no sistema. Porque o sistema, quando vira sistema, é isso que a gente precisa ter uma clareza. Quando vira sistema, isso é um processo que aconteceu ao longo do tempo. Irmão, irmã, virou sistema, não há quem acaba com aquilo, só se Deus quiser acabar. Do contrário, força humana não acaba. Atacar não acaba. Pelo contrário, gera mais curiosidade, leva as pessoas a conhecerem. E a tendência hoje é que as pessoas sejam enganadas. Nós tratamos disso aqui recentemente no canal. O maior engano que já existiu. Engano da igreja, engano de membros, engano das pessoas. É nesse período que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos que fazer para não sermos enganados é não ir. É nós, eu, você, indivíduos que pretendem herdar a vida eterna, é ficar atento e fazer o que tem que ser feito individualmente. É criar o nosso relacionamento com Deus, como temos batido aqui frequentemente. Né? É difícil as pessoas compreenderem, sim, porque isso precisa que seja aberto os olhos pelo Espírito Santo. Se nele não abrir, não vai enxergar. Então, por que fizemos todo esse contexto? Essa modernização, essa facilitação das coisas. E essa facilitação no sentido religioso é assim, basta você se afiliar. Basta você se afiliar. Veja, nós pegamos aí o exemplo da linha telefônica. Hoje você não tem mais que comprar uma linha. Você paga R$10 num chip e você é dono daquela linha. Não era assim. Então é fácil hoje. Fácil. Se você vai lá, paga R$10 e põe 20, 30 reais de crédito, se você não colocar no próximo mês, você ainda fica alguns meses funcionando, com ele funcionando, recebendo ligação sem pôr crédito. Então tá fácil hoje ter uma linha telefônica. Cada pessoa hoje, se quiser, tem um celular. Pega um celularzinho aí. Bastou fazer ligação, R$10 você já põe um chip ali, mas tá fácil. E no sentido religioso, o que se fez? Facilitou as coisas. Não é que é para dificultar, não, mas é para mostrar o caminho que tem que seguir. Só isso. Não é facilitar e não é dificultar. Mas andar com Cristo não é fácil, gente. Andar com Cristo, estuda. Se você não conhece a Bíblia, estuda, leia. Veja que as grandes multidões, o que atraía grandes multidões, as grandes multidões não eram discípulos. Não ouvia diretamente de Deus. Quem ouvia de Deus eram grupos menores. Isso quer dizer, vamos repetir para não ficar nenhum mal entendido, que grupos maiores não recebem a Deus, não pode receber o Espírito Santo porque está no grupo maior. Não é isso. Isso significa que você pode ter um grupo de 1.000, 2.000, 20.000, desde que cada indivíduo tenha relacionamento real com Deus. Se você tem 20.000 membros na sua igreja, todos eles têm relacionamento pessoal com Deus,
Você tem uma igreja preparada que é o corpo de Cristo. Agora, se você tem 20 mil membros, mas você tem uma pessoa ali dentro que tem relação com Deus real, você só tem um membro do corpo de Cristo, o resto é membro de igreja. É isso que precisa ficar muito claro para todos nós. O que mais existe hoje são membros de igreja, não membros do corpo de Cristo. Embora as pessoas digam, faz parte do corpo de Cristo. Não faz. Membro do corpo de Cristo é somente se recebeu o real Espírito Santo. Do contrário, é membro de igreja. Do contrário, é pano, é o mesmo pano, como nós falamos aqui quando falamos da Virgem Prudente e da Virgem Nécia. É do mesmo pano, pode ser bom, pode ser de boa qualidade, mas não é corpo de Cristo. Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, não temos 4, 10 mil, temos um. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, não deixe passar o tempo. Se você tem sido membro, crente da mensagem, para de ser crente da mensagem. Abandone isso. Abandone essa história de ser crente da mensagem. Agora você vai ficar assustado, né? Opa, peraí, mas eu achei que eu estava ouvindo um incentivo à mensagem. Abandone, vamos repetir. Abandone essa história de ser crente da mensagem e permita que a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela penetre em você. E peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos para você compreender verdadeiramente a mensagem. Para não cair em tonteria. Porque está cheio de gente ouvindo e até mesmo pregando a mensagem, mas misturando ela com uma série de outras coisas, ou utilizando a mensagem para alimentar as pessoas, porque a mensagem alimenta. Só que levando as pessoas a olhar para ele, para o líder, para o homem, para o sistema. Isso estou falando da mensagem, não nem falando de denominação, estou falando da mensagem. Manipulando a mensagem, já falamos a respeito disso aqui. Em semanas anteriores falamos, quando você toma algo encapsulado, uma mensagem encapsulada, nós tratamos disso semanas atrás. É como você pegar a mensagem, encapsular ela numa cápsula de ferro e você toma. Vamos retomar um assunto que já tratamos disso aqui. Sabe quando que a mensagem vai, que esse comprimido, que essa cápsula que você tomou vai estourar lá no seu estômago? Até explicamos o processo que acontece. Sabe quando? Nunca. Sabe quando que a mensagem vai fazer efeito em você? Você está recebendo uma mensagem encapsulada? Nunca. Não vamos tratar disso, porque já tratamos disso aqui. Então, irmãos, é responsabilidade nossa olhar para Cristo. Gostamos sempre de repetir para não ficar nenhuma dúvida. É para ficar em casa, só ouvindo fita, vídeo, pregação. Não é isso que estamos defendendo. É para ficar em casa só lendo. Não é isso que estamos defendendo. Precisamos congregar, precisamos ter pastor, precisamos ter companheirismo, participar, se tem evento, se tem encontro regional, seja o que for, a gente precisa desse companheirismo, mas não se firme nisso.
Não fica achando que você vai no rapto, que vai no arrebatamento, que vai herdar a vida eterna, porque você participa de tudo quanto é evento que existe. Não se firme nisso. Esse é o perigo. E essa é a modernização, por isso que nós começamos a falar de modernização. Essa é a modernização do Evangelho. Essa modernização do Evangelho é que se você está firmado, se você congrega aqui, se você congrega comigo, vamos supor que o pastor está dizendo isso, de forma clara ou velada. Se você é membro da minha igreja, se você está sob a metodologia que eu estou utilizando, então você está salvo. Não é verdade. O que salva é o seu relacionamento com Deus. É isso que te segura, que te alimenta. É isso que verdadeiramente te leva a receber o real Espírito Santo. É a experiência pessoal com Deus. Fora isso, é tudo tradição. É tudo... É bom, fortalece. O companheirismo fortalece, né? Você estar em companheirismo com outros irmãos, ir na igreja para cantar, ou reunir em casa, seja lá onde for, participar de um culto, isso tudo ajuda. Mas preste muita atenção nisso aqui. O olho de Deus é um sermão pregado pelo mensageiro que trouxe para nós essa mensagem. Muito bem, façam isso. Apenas olhem para Cristo. A Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Quantos sabem disso? A Bíblia ensina isso. Bem, uma mulher tocou suas vestes e ele disse: fiquei fraco. Eu posso tocar ele hoje? Pode. Pode, literalmente pode. Pela fé. Irmãos, isso é uma experiência tão maravilhosa que se você pedir para ele: Senhor, eu estou com essa dor aqui que eu não consigo me libertar dessa dor, dessa angústia, dessa indefinição, dessa dificuldade de chegar com a conclusão, ou, sabe, eu preciso disso, eu estou com isso, eu preciso entregar, Senhor, me permita tocar no Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Se você atinge um nível de fé, um nível de dedicação, se você dobrar o seu joelho, começar a falar com Deus e desejar tocá-lo, você vai conseguir tocá-lo. Porque isso aqui é promessa bíblica. Se você quiser tocar, pela fé, você pode tocar em Jesus como essa mulher tocou. E quando você tocá-lo, dele vai sair virtudes. Isso é tremendo. É real isso. É real. Quem já teve essa experiência sabe que é real. Você pode vê-lo, você pode tocá-lo. E dele sai virtudes e te cura. E te liberta. Experimente isso. Busque isso. Não para você se sentir depois um pássaro raro, um ser que sabe, fala direto com Deus. Não é para ficar, não é no sentido de você ficar depois querendo se aparecer e querendo falar porque você fala diretamente com Deus. Não, ninguém precisa saber disso. É entre você e Deus. É relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal, você não fica falando para todo mundo que você tem um relacionamento pessoal e que é assim, que acontece com o seu relacionamento pessoal. Não é assim, você não tem. É a mesma coisa com Deus. Tenha o seu relacionamento com Deus. Não precisa se preocupar depois de ficar contando para todo mundo que você tem esse relacionamento pessoal com Deus e querer, sabe? Que às vezes acontece isso, às vezes a pessoa tem lá um donzinho, alguma coisinha assim, já sobe no salto, já começa a querer se aparecer, já começa a querer falar para todo mundo de que serve aquilo, se não para, né? Só para correr o risco de ser mais atacado pelo inimigo, para depois cair, porque quem chega nesse ponto não vigia, e quando não vigia vem o inimigo e derruba a pessoa. Então, mas não, construa relacionamento pessoal com Deus para que você
você, com a sua fé, experimente e tenha certeza que ele está vivo, porque ele está. E ele responde, porque ele responde. Então toque no Senhor. Qual que é a sua necessidade? Dobre seus joelhos, fale com ele como se estivesse falando com um amigo, porque ele é um amigo, você pode falar com ele como um amigo e toca nele. Senhor, eu desejo tocar no Senhor para que do Senhor saia virtude e me cure, e me liberte, me ajude. E vai orando, vai segurando a sua fé. Você vai conseguir tocá-lo. E dele vai sair virtudes. E você será curado, você será curada, você terá a resposta que você precisa. Isso é maravilhoso. É marcante essa experiência. Então, e ela foi para algum lugar na audiência e Jesus disse que ficou fraco, que virtude havia saído dele. Então ele olhou ao redor e encontrar a mulher. Quantos já leram essa história? Pois bem, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Escritura diz que ele ainda é um sumo sacerdote, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Então, olhem nesta noite, não para o pregador, não para um dos seus irmãos ou irmãs, mas olhem para o Calvário. Olhem para Cristo, que tem não exatamente ao Calvário. O Calvário é o preço que foi pago. Mas Cristo está longe do Calvário nesta noite. Ele está na presença de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões sobre a base da nossa confissão. O Espírito de Cristo está no nosso meio nesta noite. O Espírito de Cristo está aí com você agora. Então, toca nele. Você tem uma necessidade? Toque nele agora. E faça essa experiência de cada vez mais procurar tocar mais nele. Irmãos, eu não dou conta de contar a experiência, que eu me emociono. Mas faça você a sua experiência. Peça para ele: Jesus, vem falar comigo. Jesus, eu preciso tocar no Senhor. Eu tenho uma necessidade, eu preciso tocar no Senhor. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso você vê-lo vindo, estendendo a mão e dizendo assim: entrega aqui para mim. Coloca na minha mão. Ele não precisa falar. Quando você vê as mãos dele sendo estendidas assim, faz o que ele está te pedindo. Ele está se colocando à disposição de você. Qual que é a sua necessidade? Coloca na mão dele e descansa. Irmãos, e a cura que ele traz é a cura da alma. Você nunca mais vai sentir aquilo que te incomoda. Isso não é mensagem de autoajuda, não. Isso é isso aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. E a mensagem, do jeito que ela está aqui, ó. Você tá vendo que ela tá no meio? Ó, é isso que acontece quando você crê verdadeiramente, quando você crê na essência da palavra de Deus. É assim, ó. Ela não é separada, não. Ela não é algo a mais, nem a menos. Ela é assim, ó. Ela está intimamente ligada com a Bíblia. A palavra, a mensagem que nós temos recebido nos nossos dias é isso. Ela está dentro da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela só nos ajuda a compreender mais, mas ela não é nada de novo. Ela é a compreensão. Ela nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Ela não é uma nova religião. Ela não é um avanço. Ela não é algo que, como nós estamos, uma evolução
da palavra de Deus. Não, ela não é uma evolução, ela é uma porção da palavra de Deus. Através dela nós compreendemos, nós aprendemos a aplicar a palavra de Deus. Então aplique. Sinta Jesus vindo, estendendo a mão para você. Irmãos, isso é maravilhoso, é marcante. Você ver a mão de Jesus sendo estendida para você e você literalmente pegar o seu problema, colocar na mão dele, nunca mais você ter aquele problema. Se você nunca passou por isso, experimente. Você vai ser marcado positivamente e nunca mais você vai ter dúvida a respeito dessa palavra que diz que ele é o sumo sacerdote que está pronto para ouvir, para ser tocado pelas nossas necessidades, pelas nossas angústias. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Falemos com Deus. Senhor Jesus, meu desejo, ó Pai, é que o irmão, a irmã que está acompanhando essa programação tenha essa experiência de tocar no Senhor, tocar pela fé, esta fé tremenda, pura, sem mistura, sem nenhum intermediário, fé diretamente ligada com o Senhor, para poder confiar cada vez mais na Tua palavra. Por isso eu oro, Pai, que o Espírito do Senhor seja derramado nesta vida, mais derramado nesta vida, neste lar, para que ele tenha força, vigor, disposição para criar essas experiências com o Senhor, a fim de que seja cada vez mais ligado a Ti e que tenha uma fé cada vez mais pura, inadulterada, sem nenhuma mistura, na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.